Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. É uma leitura um pouco extensa, mas vamos lá, que é a palavra de Deus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e Judá gerou de Tamar a Pérez, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de quem foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Babilônia, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. É um texto grande, muitos versículos, muitas revelações de Deus aqui ao longo desses versículos, mas nós vamos comentar brevemente alguns apenas. Olha que interessante, né? Ele fala aqui, né, sobre o livro da geração de Jesus Cristo. Existe um livro onde estão registrados nomes, e esse livro chama-se Livro da Vida. E aqueles que são de Jesus Cristo estão contidos neste livro, no livro da geração. Ok? Como que eu sei disso? Veja, preste atenção, que nós vemos aqui uma sequência de nomes, um gerando ao outro e assim sucessivamente, né? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou José, e assim vai, né? Sucessivamente. Porém, quando nós chegamos aqui no versículo 16, diz assim, né? E Jacó gerou a José, ponto, né? Tal. Que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José não gerou a Jesus Cristo. José não gerou. Aí no versículo 20, ainda neste capítulo 1, diz assim: porque o que nela está gerado é do Espírito. Então agora não é mais o homem que gera o homem. A partir ali de Jesus Cristo, é o Espírito Santo que gera. O Espírito Santo gerou fisicamente Jesus no ventre de Maria. Porém, eu e você, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós cumprimos aquilo que Jesus ensinou em João 3 a Nicodemos. Ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. A água física e o Espírito. Então é necessário que nós tenhamos uma mudança aparente fisicamente, porém no nosso interior nós temos que nascer do Espírito. Como que nós nascemos do Espírito? Assim como Jesus nasceu, nós temos que ser gerados pelo Espírito Santo. Então dentro de nós temos que ser gerados uma nova criatura. Quem faz isso? O Espírito de Deus. Então a partir, você vê que para a genealogia, não existe mais genealogia para frente. A partir de Jesus se marca uma nova forma de geração. Agora aqueles que são de Jesus Cristo têm que ser gerados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E isso é maravilhoso. Outra coisa que nós vemos aqui rapidamente no versículo 17. Ele fala que existem gerações, né? Uma geração, ou melhor, 14 gerações. A primeira fase de Abraão a Davi. A segunda de Davi a Babilônia. E a terceira da deportação até Cristo. Então nós vemos que de Abraão
até Davi. Olha que coisa linda. Ele não fala até Saul, ele fala até Davi. Porque se você for ler na sua Bíblia, Saul foi ungido capitão dos exércitos de Israel. Ele não foi ungido rei. Leia o texto lá. Ele não foi ungido pelo profeta como rei, ele foi ungido como capitão, general dos exércitos. Davi foi ungido rei, lá na casa de Jessé, na frente de seus irmãos. Então, de Abraão até Davi fala de uma forma de governo. De Davi até Babilônia fala de outra, e da deportação até Cristo é outra. Então, de Abraão até Davi, porque em Abraão Deus faz um pacto: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, neste pacto de Abraão até Davi, nós vemos que o governo que impera e domina é o governo de Deus. É aquilo que nós chamamos de governo teocrático. É Deus que está na direção. Aí, quando o povo rejeita Samuel, Deus diz que não está rejeitando a Samuel, mas está rejeitando o governo teocrático de Deus. E Deus prepara ali o cenário para que Davi viesse como um rei. Então, de Davi até a Babilônia, nós vemos a forma de governo monárquico, onde um rei está reinando sobre o povo, porém esse rei está reinando debaixo da vontade divina. Então, primeiramente, as 14 gerações teocrática, governo de Deus. A segunda já é o governo de homens, monárquico. E a terceira que fala da deportação até Cristo. Por quê? Quando o povo voltou do cativeiro, eles não estavam livres. Eles tiveram o direito de voltar para a sua terra, reconstruir a sua terra, o templo, a cidade, de desfrutar das plantações. Porém, eles agora eram escravos. Eles estavam debaixo de um governo de servidão, um governo autoritário. Eles não estavam mais cativos, mas agora eles serviam a governantes estranhos. Então, o primeiro governo teocrático, o segundo monárquico, e o terceiro, que é da volta da Babilônia até Jesus Cristo, era um governo de servidão. Eles estavam servindo a outros senhores, a reis estranhos, a reis governantes de outros países. Eles estavam debaixo da servidão. Por isso que quando Jesus veio, ainda nós vemos que o Império Romano estava dominando. Então, existe forma de governos que são marcados por 14 gerações cada uma. E quando Jesus vem, ele estabelece uma nova forma de nós sermos gerados. E quando nós somos gerados pelo Espírito, nós passamos a estar debaixo de um outro governo. Que governo é esse? O governo de Deus. Nós passamos a ser súditos do reino de Deus. E isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.